Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje vamos falar de Boku no Hero Academia, porém não do anime. Vamos falar de algo que surgiu, que foi melhor ali explicado e acrescentado na história no capítulo 193 do mangá. Eu não vou trazer aqui comentários, como vocês já devem imaginar, de capítulo a capítulo aqui de Boku no Hero Academia, porém quando surgirem alguns assuntos assim interessantes pra gente trazer um vídeo mais explicativo, analítico e observatório, não sei como você prefere chamar, aí sim, vamos discutir algumas coisas que estão além do que estamos acompanhando agora na terceira temporada, por isso tem spoiler. Vamos falar um pouquinho mais do One for All, que a gente descobriu de novo no capítulo 193, fora passado aí de All for One, do primeiro portador do One for All. Não é assim um grande plot twist, uma coisa que vai acabar com a sua experiência, mas é spoiler, então fique avisado. Mas já deixa aquele seu plus ultra no like, no comentário, se inscreve porque ajuda muito o canal a crescer cada vez mais. Basicamente, na sua experiência noturna, no seu encontro consigo mesmo, no seu encontro de frente com o One for All dentro de si, Deku acabou protagonizando ali uma situação muito interessante, algo que talvez não tenha ainda acontecido com outro portador do One for All, não sei. Vamos discutir tudo isso neste vídeo, vou tentar trazer aqui cronologicamente o que foi interessante, o que a gente aprendeu a mais ilustrado, mais detalhado sobre o surgimento então do One for All e como era a própria relação do All for One com o seu irmão e mais, como o One for All talvez seja diferente no Deku do que foi com os outros. Fora a parte óbvia de que sim, com certeza o One for All no Deku é mais forte do que foi com o All Might e assim pra trás sucessivamente, né? Mas vamos lá, discutindo tudo parte a parte. Já sabíamos antes no anime mais ou menos como tudo tinha acontecido pro One for All então surgir. Dessa vez a gente viu com mais detalhe essa dinâmica acontecendo. O irmão então do All for One era lá bem assim, magrinho, pelo menos estava magrinho porque estava recluso, preso pelo All for One, porque não queria cooperar com seu irmão, não concordava com as coisas ruins que ele estava fazendo, com seus propósitos que não tinham nenhuma justificativa boa, portanto nem aceitava nem comia nada que recebesse ali dentro do All for One, e o que a gente vê dele é um cara assim, muito magro, com cabelo na frente, que inclusive lembra muito Shigaraki, quem sabe talvez All for One também não tenha ali tido uma identificação maior com este garoto por causa do seu próprio irmão, que na lembrança que o Deku vai acompanhando ali dentro, parece que não era alguém que o All for One não gostava, muito pelo contrário, da sua forma meio esquisita, era o seu irmão querido. Antes da gente começar a falar da lembrança ali, os 20% de lembrança pelo menos que o Midoriya carregou no seu sonho, vamos conversar sobre o que tá acontecendo. Essa experiência, naturalmente, é sim um encontro do Deku com o próprio One for All, da própria chama. A gente sabe que esta força, essa individualidade criada, surgida, ela vai sendo passada de um para outro e acumulando força, e a índole que todos têm de herói, este foco em comum que vai sendo cada vez maior de um para outro. Não é à toa que antes do Deku, o All Might, o portador do One for All anterior, foi o símbolo da paz, conseguiu maximizar ali a potência e a figura de um herói como nenhum outro antes tinha conseguido, e agora com o Deku a gente tem ainda mais expectativa de que isso seja muito mais do que a gente já imaginou. Quem sabe? Só que até então, essa experiência dele chegar, observar, mesmo que sem controle, os portadores anteriores, o Deku vê 8 deles, 2 figuras ali ele não consegue identificar muito bem, ou o Might está ali meio que em formação, não sabemos se ele está em formação porque ainda não morreu, né? Se ele morresse ali dentro, então teria passado 100% da chama que estava com ele, aí sim ele teria seus contornos definidos, ou será que ele começou a se formar porque já está enfraquecendo e perto da morte? Bem, isso são teorias, mas tudo bem, não é grande novidade. O Deku já viu portadores anteriores que aparecem segundo o All Might como incentivo, porque eles estarão sempre lá com o Deku. O One for All inclui e abraça tudo isso. Mas, segundo o All Might, o contato, a fala, falar com os outros portadores, isso não acontecia. Se o All Might não estava fingindo, não estava deixando essa informação importante para depois, para um momento que o Deku tivesse um pouquinho mais de maturidade, então, o que acontece no final deste capítulo do Midoriya entrar em contato com o irmão do All for One, pode mostrar o que a gente vai comentar ao final do vídeo, um pouquinho mais de que então o One for All talvez esteja chegando ao máximo não só de força física, mas também de potência muito maior em possibilidades de uso. Bem, sobre o surgimento de One for All, a gente já sabia mais ou menos como tinha acontecido, só que agora dessa vez a gente viu então a dinâmica de fato. Ali o All for One, mais novo, começando a criar todo o seu reinado quase, conseguindo vários seguidores, e a gente vê como ele conseguiu fazer isso. Como vários manipuladores da história, ele se aproveitou da
fragilidade de pessoas que tinham alguns problemas, algumas que não gostavam das suas individualidades, sofriam por causa disso, mesmo que esteticamente, outras que tinham sofrido muitos danos porque não tinham individualidades para se defender, e ele consegue contornar isso, porque a sua própria individualidade do All for One faz com que ele possa roubar individualidades e também passar para outras pessoas. Aí ele faz o bom samaritano, passo para você que não tem, tiro de você que não quer, e aí ele ganha gratidão, e ganhando gratidão uma atrás da outra, ele vai ganhando seguidores que até mesmo por conta própria começam a segui-lo, começam a admirá-lo, e ele vai criando um exército e mudando a sociedade e montando a sua própria Liga dos Vilões de uma forma que não tinha sido vista até então. E o seu irmão, aquele que a gente já sabia que não concordava, a gente vê que claramente, mesmo sendo um cara que até então ali pra cabeça do All for One e pra dele mesmo não tinha individualidade, mas se opunha drasticamente ao que o All for One estava fazendo. Ele tá ali preso porque não concorda com o All for One, não quer comer, não quer nada que o seu irmão lhe dê, porque ele simplesmente acha deplorável tudo que o All for One está fazendo. É errado. Ele não tem força física pra lutar, ele não tem como enfrentar, mas o seu ímpeto, a sua vontade dentro de si, desde esse primeiro que fez nascer então dentro de si o One for All, já tinha tudo isso de um herói. Ele era um herói, ele estava querendo se opor ao seu irmão, mas ele não tinha como. Então, como a gente já sabia, foi no momento que o One for All passou uma individualidade de estoque ali de força pro seu irmão, achando que era uma individualidade tranquila, fraca, que no final das contas não faria diferença, que até mesmo o corpo dele fraco de não comer poderia aceitar, que aí criou um negócio que ele não sabia, que ele não esperava. O seu irmão, aquele que parecia não ter individualidade, então ele recebeu a contragosto uma individualidade roubada pelo All for One que não era dele, mas acabou somando com a sua própria individualidade que ele não sabia que tinha, que era justamente esta possibilidade de passar à frente. E aí o acúmulo, o estoque de força acumulado com esta possibilidade de passar à frente, mixou e formou o que a gente tem com o One for All. E é por isso que cumulativamente a gente vai tendo um segundo ali mais forte que o primeiro, um terceiro mais forte que o segundo, e por isso que Midoriya tem possibilidade de ter um One for All, sim, com certeza, mais forte que do All Might. Imagina o quanto isso não é incrível. Imagina também o quanto o corpo dele, independente dele estar mais ou menos preparado do que o All Might era, embora a gente tenha visto que o All Might também era bem magrinho, imagina como pra ele também não vai ser um treinamento muito mais difícil ali fisicamente do que foi pro All Might, porque ele tem um One for All muito maior. Se a gente vê um United States of Smash na quase aposentadoria do All Might fazendo o que fez, você não imagina o que um Deku lá no futuro, muito bem preparado no seu ápice, vai fazer. Muita coisa muito incrível. E, como a gente já comentou, isso tudo que ele vê, aparentemente, de repente, a gente descobre que era apenas um loading ali de 20%. Para ele desbloquear as próximas cenas, ele precisa upar até ali um 40%, quem sabe, 60%, a gente não sabe, porque quem informa para ele que era só até ali que ele ia abrir as portas era justamente o próprio irmão do All for One. Aquele que fez nascer, então, esta primeira chama, aquele que tá ali conversando com o Deku dizendo, olha só, a gente tá aqui, você não tá sozinho. E aquele contato todo faz com que o Deku fique um pouco assustado, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí o que eu quero chegar com vocês? Como eu falei, não só ele com certeza vai ter a maior força que a gente já viu até então, mas também ele possivelmente vai achar usos e possibilidades mesmo pro One for All que a gente não tinha tido até então. Se ele puder ter a ajuda de todos lá dentro, ou de alguns lá dentro, ou minimamente só do irmão do All for One, o que mais ele não pode conseguir? O que mais ele não pode alcançar? Que segredos e verdades ele não pode aí concluir e achar nesses outros 80% da história? E aí? Lembrando também que representando que Deku apenas conseguia usar 20% da chama do One for All, ele dentro daquele universo em que estão portadores anteriores, também apenas conseguia mostrar 20% mais ou menos do seu corpo. Um pedacinho ali dos olhos, da cabeça, um pouco das suas mãos, que lá dentro tinham cicatrizes. E aí quando ele acorda do seu sonho, meio não entendendo nada, o quarto todo destruído, meu Deus, destruiu todas as suas action figures muito colecionáveis e juntadas durante toda a sua vida, e ele acorda e tem a sua mão com marcas, mas você lembra que essas marcas, embora não sejam com efeitos que a gente tem no anime, são marcas de uso do One for All. Então sim, ele tava com o One for All ativado, tudo aquilo que a gente viu era uma ativação do One for All, e essa ativação do One for All de repente curou suas cicatrizes? Foi um erro ali da impressão, da ilustração? O que rolou? Por quê? Não tem mais cicatriz na sua mão quando ele acorda. Por quê? E justamente ele deu a mão ali pro irmão do All for One naquele momento. Será que ele, ao dizer, a gente tá aqui,
que tudo aquilo conseguiu ativar de alguma forma o One for All dentro dele que pudesse inclusive curar a cicatriz? O One for All pode fazer isso? Ou o One for All com o Midoriya pode fazer algo que a gente não imagina, como eu tô dizendo? É muita especulação. Como eu falei, em tese, na base, a gente já sabia como tudo tinha acontecido, mas agora a gente começa a ver um pouquinho mais dos personagens. Começamos a ver mais do que apenas um fulano tal fez isso e ganhou um poder e foi passando. Não, agora as coisas começaram a ser mais ilustradas. Vamos esperar quanto o Deku vai conseguir trazer mais desses detalhes, abrir mais portas, carregar mais aí segredos, porque acredito que tem muito mais pra gente descobrir. Talvez o One for All seja muito além do que o All Might esperava, do que o Deku espera, do que nós esperamos, e eu tô louca pra ver teorias de vocês aqui embaixo. Por favor, mais observações, mais teorias, mais conclusões que você tirou deste capítulo 193, que foi muito incrível, sendo muito simples, muito simbólico. Certeza que tem vários outros segredos lá dentro, várias outras teorias pra gente tirar, se observar com calma. Lembrando, plus ultra no like, no comentário, se inscreve se você não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!